O que nunca lhe disseram sobre emagrecimento. Olá, o meu nome é Edival Filho e o meu principal objetivo é quebrar alguns paradigmas e mostrar-lhe o que realmente acontece com o processo de emagrecimento e que por interesses duvidosos nunca lhe foi revelado. Infelizmente, ao longo de décadas e por diversas gerações, fomos educados principalmente devido à influência predatória da bilionária indústria da saúde e do bem-estar a conviver com incontáveis dietas mirabolantes, fórmulas e medicamentos milagrosos e a uma série incontável de paradigmas que nos foram impingidos através da mídia. A ideia é levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas que, infelizmente, sofrem de alguma maneira problemas de saúde, autoestima, preconceito e até mesmo bullying, simplesmente por não conhecerem a verdade sobre como emagrecer de forma segura, natural, sem sofrimento e de uma vez por todas. Então, quando você aprende o básico de como o funcionamento do corpo realmente ocorre e como o que você come influencia diretamente o armazenamento de gordura, você dará um passo enorme para saber como emagrecer de forma saudável e permanente. Sinto muito, mas para que você tenha a informação da forma mais correta possível, precisarei ser um pouquinho técnico. O diagrama a seguir mostra alguns componentes do seu corpo. Você tem a gordura à direita, tem os músculos representados logo acima e na esquerda tem uma representação do fígado e em cima da célula tem um receptor de insulina. Esse receptor de insulina recebe a energia que é trazida do sangue para a célula na forma de glicose. No corpo, você armazena a energia de algumas formas diferentes. A energia, quando está disponível, normalmente é utilizada para o próprio funcionamento do corpo ou para algum esforço que você esteja fazendo no momento. Você pode também armazenar energia na forma de glicogênio, que é um tipo de energia que é armazenada nos músculos ou no fígado para um uso rápido e posterior. Acontece que a capacidade do corpo de armazenar energia na forma de glicogênio é muito pequena. Então, a maioria das pessoas acaba tendo esses estoques de glicogênio sempre cheios. A outra forma de armazenar energia, como você já deve saber, é a própria gordura corporal, que é do que a maioria das pessoas está tentando se livrar. Veja uma sequência de passos simples que farão com que você entenda um pouco melhor esse processo. Quando você come errado, por exemplo, doces, pães, um monte de carboidratos refinados, carboidratos brancos, inclusive os integrais, estará criando no seu organismo uma verdadeira bomba de insulina. O que acontece é que esses tipos de carboidrato, quando ingeridos, caem na corrente sanguínea na forma de glicose. A glicose, quando circula sem destino na corrente sanguínea, adquire características tóxicas, necessitando, portanto, ser limpa pelo próprio organismo. Aí entra a insulina, que tem um papel muito importante, que é o de limpar o sangue dessa glicose, dando destino a ela na forma de energia. Quando você come errado, o seu organismo gera um monte de glicose no sangue, e isso provoca uma ação rápida da insulina. O primeiro lugar que a insulina vai tentar levar energia é para as células do corpo que estão na ativa. Agora, se essas células não precisam de energia, a insulina tenta armazenar um pouco dessa energia que não está sendo utilizada agora na forma de glicogênio. Porém, lembre-se, esse armazém de glicogênio é muito pequeno e não cabe muita energia. Assim, cabe à insulina armazenar o excedente dessa energia na forma de gordura. Afinal, ela precisa tirar essa glicose do sangue. Quando a insulina acaba de limpar o seu sangue rapidamente, porque ela agiu com força, afinal, tinha um monte de glicose lá, o que vai acontecer é que você vai sentir fome, porque os níveis de açúcar baixam também rapidamente. O que você faz? O seu corpo sinalizar que você tem que comer. E o que você faz? Vai e come, novamente, alimentos que proporcionam energia rápida, os quais você deveria evitar, já que está querendo perder gordura. E o que acontece? O ciclo se repete. Tem dois termos técnicos aqui que eu quero mencionar, mas não se preocupe muito com isso não. Se preocupe mais com a ideia. Considere duas enzimas, HSL
e a LPL. A HSL é uma enzima que ajuda na queima de gordura, logo é sua amiga. Já a LPL é uma enzima que, de forma oposta, trabalha no armazenamento de gordura. Agora veja. Quando você tem glicose no sangue, a insulina que trabalha no serviço de limpeza inibe, por sua vez, a ação da enzima HSL, impedindo, portanto, a queima natural de gordura. A HSL é sensível à insulina, ou seja, quando você tem insulina presente no sangue, a queima de gordura praticamente não existe. E o que acontece, na verdade, é que a LPL trabalha com força total, armazenando gordura. Veja a importância do controle da sua alimentação para tentar estabilizar o nível de insulina e o nível de glicose no sangue, justamente porque você pode estar impossibilitando o seu corpo de exercer a sua vocação natural para a queima de gordura. Entenda que este embasamento teórico é muito importante e quase ninguém mesmo fala sobre isso. E, em consequência, pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Ao ficar preso nesse ciclo vicioso, como muitas pessoas fazem, devido à sua alimentação cotidiana, o que acontece é que a glicose fica no sangue, a insulina fica nas alturas, você tem fome, tem fraqueza quando come, tem fome com mais frequência, engorda e por aí vai. Aí você toma a decisão de fazer uma dieta. E dieta, como você já deve saber, via de regra, representa sofrimento. E também pode causar perda de massa muscular, porque você come menos do que deveria e come alimentos que você acha que são saudáveis, quando na verdade estão indo contra o seu objetivo de emagrecimento. E ainda, você começa a sofrer do efeito sanfona, o efeito ioiô, acaba ganhando todo aquele peso de volta. Dieta não é algo que você leva para a vida toda, então é melhor nem tentar, porque não funciona a longo prazo. E você acaba vivendo uma vida de guerra contra o peso, ao invés de ter uma vida saudável, de emagrecimento correto. Logo, fica evidente que você não conseguirá sucesso na sua jornada se o que você está tentando não respeita o funcionamento natural do seu corpo. O que eu quero falar aqui é de uma solução definitiva para o emagrecimento, e não uma solução temporária, que todo mundo vende e pratica por aí. O objetivo é que você tome o controle da sua boa forma, atinja o seu peso ideal e consiga mantê-lo naturalmente, sem problema nenhum e se sentindo incrível. Então, a pergunta é: como reverter todo esse quadro ruim e emagrecer de verdade, sem dieta, naturalmente, sem passar fome, sem cortar calorias, ganhando disposição, atingir o seu peso ideal e manter o seu peso sem esforço? Parece até um sonho, pois isso é o que todo mundo quer. Correto? Em linhas gerais, o primeiro passo é controlar os carboidratos por você ingeridos, pois os carboidratos influenciam diretamente a ação da insulina, e a ação da insulina, por sua vez, controla o armazenamento de gordura. Para que isso ocorra, é importante privilegiar a sua alimentação diária, com proteínas, como peito de frango, peito de peru, carne vermelha magra, carne de porco magra, peixes em geral, ovos e etc. Gorduras boas, como gordura animal, castanhas, abacate, sementes, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem e etc. E principalmente carboidratos fibrosos, tais como legumes e verduras, evitando os carboidratos simples, tais como pães, massas, arroz, batata, derivados da soja e milho, doces e etc. E até mesmo os complexos, como os integrais em geral, que são os geradores de glicose em demasia. Mas lembre-se, isso não é uma dieta, e sim um estilo de vida. Portanto, nada impede que de vez em quando você faça uma extravagância ou outra. O segundo passo, que é complementar, no entanto fundamental, tem a ver com um dos grandes mitos que você provavelmente já está farto de ouvir, ou seja, que os exercícios para emagrecer devem consistir em longas sessões de malhação ou grandes quantidades de exercícios aeróbicos, corridas e etc. Pois é, ao contrário do que se imagina, os treinamentos aeróbicos ou cardio, principalmente os realizados durante um longo período, não aumentam o seu metabolismo de forma significativa, propiciando uma queima ineficaz de gordura e, para piorar, podem consumir parte de sua massa muscular. O que ocorre é que, na prática, os exercícios físicos baseados no que denomina-se interval training são muito mais eficazes quando o assunto é perder peso ou secar a barriga.
Você já reparou que enquanto os atletas velocistas são extremamente musculosos e definidos, os atletas fundistas são extremamente magros e com poucos músculos? Interval training são exercícios anaeróbicos realizados através de sessões de alta intensidade, com séries variando entre 30 a 120 segundos, alternados por intervalos de relaxamento com igual duração, e proporcionam uma queima mais eficaz de gordura, mesmo quando você está descansando ou muito tempo após o término da atividade física, através de um fenômeno denominado afterburn, ou pós-queima. Sessões diárias de 20 minutos, com 5 de aquecimento, 10 de exercícios e 5 de desaquecimento, são mais que suficientes. Devemos lembrar que, como o corpo é solicitado de forma muito intensa, sugere-se que esses exercícios para emagrecer não sejam realizados em dias consecutivos, a menos que você seja um atleta muito bem preparado. Toda essa parte de embesamento é muito importante, e lembre-se que ninguém quase fala disso. Você aprendeu que, utilizando o controle hormonal, complementado por atividade física baseada em interval training, é possível emagrecer de forma natural, sustentável e em pouco tempo, sem sofrimento e decepções. Espero ter ajudado e cumprido o comprometido. Aguarde os próximos conteúdos e sucesso!